Queria convidar a deputada Érica Cocaia para fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Eu gostaria de desejar uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês, saudar os componentes da mesa, o que faço na figura do deputado Márcio Marinho, que teve a lúcida e brilhante iniciativa de estarmos aqui no dia de hoje fazendo essa homenagem singela desta casa, abrindo as nossas portas para os conselheiros tutelares de todo o Brasil. É como se hoje nós tivéssemos esta Câmara Federal absolutamente coalhada, invadida pelo que trazem os conselheiros tutelares de todo o Brasil, e trazem a defesa de direitos de crianças e adolescentes. Digo que o nosso Estatuto da Criança e dos Adolescentes, ele foi absolutamente importante ao estabelecer a existência dos conselhos de direitos e a existência dos conselhos tutelares. Conselhos tutelares que têm a função de aplicar as medidas e que faz o diálogo direto com a comunidade. Conselho tutelar que significa a representação da comunidade nas medidas de proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E quantas vezes o conselheiro tutelar aplica uma medida e esta medida não tem respaldo e não tem ressonância, porque aqueles que podem efetivamente executarem essa medida não têm condições de fazê-lo. Quantas vezes o conselheiro tutelar carrega o direito da criança e do adolescente na sua mão e impõe esse direito, e ele se perde numa estrutura de Estado que não dá efetividade à própria política. Portanto, penso que, acima de tudo, o conselheiro tutelar, ele significa uma antena de progresso da própria sociedade. O Conselho Tutelar é espaço da busca desta medida de proteção, é espaço de defesa deste Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda nem foi implementado na sua potencialidade, na sua integralidade, e alguns teimam em feri-lo e em modificá-lo. Aqui nesta casa, nós temos um projeto que está em curso na Comissão de Constituição e Justiça, que busca fazer com que crianças de 12 anos e até de 10 anos possam adentrar o mercado de trabalho, sob o argumento de que essa criança, se não for para o mercado de trabalho, se envolverá com as drogas ou se envolverá, enfim, com o crime e com a infração. E eu digo, que coisa é essa, que país é esse, que você tem olhares diferentes para as crianças? Que país é esse que se indigna com o trabalho infantil se ele estiver vitimando uma criança de classe média ou de classe alta, mas acha que é natural o trabalho das crianças de baixa renda, como se a população de baixa renda e as crianças de baixa renda tivessem apenas 2 caminhos a serem seguidos: o caminho do trabalho ou o caminho das drogas e da vida infracional. E nós dizemos, a criança tem que ser criança, independente de como ela seja, independente de onde ela nasceu, e isso o conselheiro tutelar tem noção, e isso o conselheiro tutelar faz todos os dias, encarar que cada criança é criança, não deixar de ver numa criança uma criança, e apenas reparar nas violações de direitos que esta criança sofreu. Quantas vezes adentram aos nossos gabinetes e ao Poder Legislativo o clamor do conselheiro tutelar carregando meninos que estão vergados pelo crack de lugar em lugar para que eles possam ser atendidos. Quantas vezes o conselheiro tutelar invade as escolas para assegurar o direito de todo menino ter educação. E como muitas vezes esse conselheiro tutelar não é valorizado pelo próprio Estado. Aqui tivemos no Distrito Federal, deputado Márcio Marinho, um projeto de lei que acabou de ser sancionado, que estabelece uma prova sem nenhuma discussão com os conselheiros tutelares. Para ser conselheiro tutelar, a partir desta lei,
vai-se ter que ter acerto de 70% da prova. Nem o exame da ordem dos advogados, que é extremamente rigoroso, tem este percentual. E o conselheiro tutelar vai ter que saber de geografia, de história. E eu digo, quem fez essa lei não entende de direito de criança. Não entende de conselho tutelar. Não entende que conselheiro tutelar tem que entender dos direitos da criança e do adolescente. E tem que fazer valer a sua autonomia. Porque, via de regra, o governo acha que conselheiro tutelar é servidor dele e não é. Conselheiro tutelar é autônomo, eleito pela comunidade e deve justificativa e deve resposta apenas às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Por isso, deputado Márcio Marinho, que tem se destacado nesta casa, em defesa dos direitos de criança e adolescente e dos direitos humanos, que tem feito um mandato que orgulha cada uma e cada um de nós. Era preciso, deputado Evandro, que aqui é do Distrito Federal, deputado distrital, que nós pudéssemos levar ao governador do Distrito Federal a necessidade de rever esta lei e de fazer uma lei que seja construída com quem sente a dor de criança e adolescente, que é conselheiro tutelar. Que nós tenhamos espaço de voz para os conselheiros, porque eles estão nas cidades, muitas vezes sem nenhuma estrutura para poder funcionar, muitas vezes sem computador, muitas vezes sem transporte, mas estão na cidade dizendo: não mexam com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Parabéns aos conselheiros tutelares. Obrigado, deputada Érica Cocai. E é importante essa denúncia, deputada. É importante essa denúncia, deputada.